Boa noite, galerinha do Vitor. Gente, ele é muito entusiasmado. Tem que dar uma boa noite decente pra eles, ué. Boa noite, bom dia, boa tarde. Você nem sabe qual horário ele Estamos assiste. gravando de noite. O vídeo vai ao ar às 7 ou às 9 da noite. Depende de como está a minha rotina para editá-lo. Então é boa noite. Venceu. Tá bom, boa noite, galerinha. Como vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Gente, vocês estão vendo como é que o Vitor tá cansado? Olha a cara. Nem um boa noite direito ele tá dando. Dá uma boa noite decente. Gente, já dei boa noite. Não, já dei. Foi decente. Tá perdendo. Meu Deus, eu vou sair gritando pra dar boa noite. Então estamos aqui hoje bebendo o resto de um vinho do final de semana para ele não vinagrar, entendeu? Porque o vinho aqui, vocês viram no último vídeo, foi caro, o Vitor escolheu e não podemos desperdiçar, então eu estou acabando com ele. Não cobro porque o Vitor quebrou a taça. Mentira, tem outra taça. Ah, mas tá lá no fundo, eu sou baixinho. Gente, e é a mais pura mentira, não é para não vinagrar, é porque ele não pode ver nada com álcool dentro dessa casa que ele toma até acabar. Você falando assim, essa é a mais pura realidade. Achar que eu sou cachaceiro? Não, mentira, porque ali você embaixo... não é, porque não tem, porque se mentira, tivesse em casa tem, você ia comer tomar todos os dias. Ali embaixo tem vodka, tem um licorzinho que você comprou que parece o Baileys e é muito bom. Eu não bebo direto, não. Verdade ou mentira? É verdade, só que vinho, se deixar 10, você toma os 10. Mentira, não dá nem tempo a olaria ficou um tempão ali, tempão, lógico, tinha o Mateus aberto que você tomou tudo. Mas, amor, eu não tomei o Mateus inteiro toda Aí ficou hora. olaria. Tá bom, gente, esquece que tá falando de vinho e vamos pro assunto do vídeo. Vamos pra vinheta, roda a vinheta aí e vamos falar do assunto do vídeo com vocês, porque tá demais. O alquinho aqui tá demais. Gente, a primeira gota. Bora, roda a vinheta. Então, gente, ó, tem muito tempo que a gente não faz um videozinho aqui sentado, né? Então, galerinha, começando, vamos nos apresentar, né? Porque nem todo mundo conhece a gente. Deixa eu falar pra eles, espera aí, calma, relaxa. É muito tempo que nós fazemos um vídeo aqui sentado pra vocês, mas assim, gente, a rotina... Que nós fazemos não, que não fazemos. Que não fazemos. Vou falar devagar, porque pessoas já reclamaram que eu falo muito rápido nos vídeos. Eu sei que eu falo rápido, eu tenho essa dificuldade, estou me esforçando. E até atropela as palavras. Isso. Mano, não precisa falar tão devagar não, mas só é difícil falar nítido. Vamos lá, eu sei que tem muito tempo que a gente não fica aqui sentado conversando com vocês. Mas gravar vlog... Primeiro que eu preciso de uma rotina livre com coisas para fazer. Se eu passo o dia inteiro na frente da tela do computador trabalhando, eu não tenho como gravar. E o Vitor passa o dia inteiro trabalhando. Então não é sempre que a gente consegue fazer um vlog. Então assim, quando não conseguir fazer vlog, vamos sentar aqui na tela e conversar com vocês, combinado? Curte, comenta e compartilhe. Já desde o início, para quem não for do meio pro final, já curtiu e comentou, pelo menos. Vai, agora. Tá. Então, primeiro assim, nós queremos agradecer todo mundo que chegou aqui, desde o nosso vídeo com a Nanda, cada vez mais tem chego mais gente, nossos vídeos estão sendo assistidos, comentados, então assim, agradecemos todos vocês, mas a gente se tocou numa coisa, não tem nada a ver com a falta do que falar no vídeo de hoje, tá? A gente se tocou que vocês não conhecem a gente, não sabem da nossa história, vocês chegaram aqui assim, ó, viram a gente no vídeo da Nanda, ouviram duas pessoas falando um pouco de Portugal, falando que Portugal e o Brasil têm defeitos e qualidades, e o pessoal começou a cair em cima, mas não sabe quem que é o Vitor e quem que é o Madreio. Então a gente decidiu fazer um vídeo hoje contando um pouquinho sobre a gente, né? Isso aí. Não contando só como a gente se conheceu, mas contando realmente sobre a gente, né, amor? Isso porque aí, a gente não falou nada em vídeo nenhum até hoje. Como a gente se conheceu, como é que foi todo esse processo de a gente ficar junto, por aí vai. Então, começando,
Eu me chamo João Vitor, sempre é falar do Vitor aqui nos vídeos, mas eu me chamo João Vitor. Cordeiro Eu Florido prefiro, Alves. não preciso o nome todo, eu prefiro que me chamem sempre por Vitor, mas Isso, João Vitor só usa quando tô com raiva dele. para de atrapalhar minha fala. Tem essa carinha de jovem, mas já tenho 40 anos. 41, não? E 40, para de aumentar a minha idade, ou 39. Não, 40. Aí, e vou fazer 41 ainda esse ano, então ainda esse ano terei 41 anos. Você? Eu sou uma Drave Sebastião Silva Gomes. Isso aí. Já que falou meu nome todo, então fala o seu nome todo. Isso aí. Tenho 34 anos. 33, 34. 34, amor. 34 anos. Gente, eu sou péssimo com números. Ele quer mentir na idade, gente. Eu sempre confundo. Então, tenho 34 anos. E mais o que você falou que eu não vi? É isso, amor. Então é isso. Sou uma David Sebastião Silva Gomes, tem 34 anos. Então vamos agora, a gente vai falar um pouquinho da nossa vida e aí a gente fala pra vocês como a gente se conheceu, que é o alvo aqui do vídeo. Nossa, sem palestrinha, tá? Fala uma coisa mais fluida. Bom? Sim. Então, gente, eu sou nascido e criado na cidade de Macaé, interior do Rio de Janeiro, mas não é capital, aquela doideira toda não, tá? É interior mesmo. Não é uma cidade extremamente segura, porque até mesmo que a gente procurou Portugal também por segurança. Mas é uma cidade bem tranquila, uma cidade praiana. Lá em Macaé, eu durante muitos anos trabalhei na área da aviação. Madrid também trabalhou na área da aviação. E mais ou menos em 2018 eu comecei a querer resolver vir para Portugal, mas acabou não acontecendo. Isso é uma história para o futuro ainda, para um próximo vídeo. Aí só tá dando uma entrelinha para vocês, só para vocês terem noção. E fala um pouquinho de você, mano. Não vou ficar falando de estudo, nada disso, é só... Então tá, muito bem, eu sou Madrei. Não, já falei. O álcool fez efeito rápido. Até parece. Então, gente, sou natural de Friburgo, morei em Friburgo durante 15 anos da minha vida, depois fui para a Rede Azusta estudar, voltei para Friburgo para estudar e trabalhar, depois fui para a Rede Azusta de novo trabalhar, que eu arrumei emprego em Macaé, né? E quem conhece lá a cidade sabe que Rede Azusta é basicamente uma cidade satélite de Macaé, ou seja, as pessoas moram em Rede Azusta e trabalham em Macaé. Entendeu? E aí era isso que eu fazia, eu caminho todo dia, trabalhei por alguns anos na aviação, no mesmo aeroporto que o João Vitor. Mas a gente não se conhecia. Não nos conhecemos lá, porque eu entrava por outro canto, então não tinha como esbarrar com ele. E depois comecei a trabalhar na área de informática, e é onde estou até hoje. Então, nosso foco no vídeo de hoje é contar como nós nos conhecemos. Até porque, né, gente, o canal aqui é com o Vitor, né? Então tem que contar a história principal. Não é com o Vitor, não, é conosco. A partir do momento que o Vitor chega, entendeu? Então, gente, eu não tenho noção de se vocês imaginam como a gente se conheceu. Vocês imaginam? Gente, eu vou pedir aqui, comentem aqui, quem imagina, comenta o que acha, como foi que nos conhecemos, entendeu? Como é que foi esse início, o primeiro contato, por onde encontro, foi, através de como, ou através de quem. Comentem aqui. O que vocês acham? Eu aposto que os casais gays que estão aqui assistindo a gente, vai tudo acertar. Não vai nada. Aposto que não vão. Porque o que poderia imaginar seria Tinder. Não foi pelo Tinder. Mas mas acho que o Tinder, vamos falar... Mas comentem pra ver o que vocês vão dizer se vai bater. O Tinder vão falar os héteros. Vou tomar um pouquinho do vinho antes que o Badreve tome tudo. Pode beber. E dê a desculpa de que vai vinagrar. Mas realmente já tá começando a vinagrar. Então, já demos tempo suficiente pra vocês comentarem, né? Então a gente vai começar a falar. Eu tava num aplicativo chamado Grindr, que Madrid também tava. Porém, eu tava à procura de alguém para relacionamento sério nesse aplicativo. Coitado.
Mas nesse aplicativo, conversando com outras pessoas antes do Madreve, eu descobri que ele não era para relacionamento sério. A galera usava pra fusaca mesmo. Só pra sair e pegação. Entenderam bem. Não vou falar especificamente porque pode ter criança assistindo, então vamos só por baixo que vocês vão entender. Pra vocês entenderem, gente, ele tem um nome, ele tem um apelido de iFood amarelo. Só pra vocês terem uma noção de como é que é. Misericórdia, eu nunca ouvi falar nisso. Creio em Deus Pai. E olha que eu tô no meio menos tempo que você. Mas eu debati com pessoas nesse aplicativo dizendo que eu não pensava assim, que eu pensava que se eu tava ali e tava querendo alguma coisa séria, eu poderia encontrar uma outra pessoa que quisesse também alguma coisa séria. Então eu não me importei com aquilo ali, mas também tava no Tinder. No Tinder e no Grindr. Mas nós nos conhecemos pelo Grindr. Madreve tinha uma foto só de corpo, não tinha foto de rosto. Não mostrava meu rosto, gente. Tinha um perfil extremamente aleatório, vocês não têm noção. Por que aleatório? Porque o que estava descrito era muito esquisito, que não tinha nada a ver. Você não quer que eu lembre, né? Nem eu. Eu só lembro que era muito louco. Que não eu só tinha nada falei que eu não tava afim de. Não estava descrevendo nada. Eu só falei que eu não estava afim de iFood amarelo, que eu queria fazer amizades e conhecer alguém. Foi isso que eu botei. Não, tava escrito isso não. Tava assim. Se você não lembra, quem ganhou sou eu. Mas eu lembro que era uma coisa muito aleatória, não tinha nada a ver com isso. É bom. Aí entra em contato e a pessoinha não me respondeu. Não. E aí passou, acho que foi no outro dia que você respondeu. Tá, mas responde pra eles que horas que você entrou em contato? Não lembro. Era tarde da madrugada, gente. Eu tava indo dormir. Nessa época eu tava morando sozinho, eu dividi apartamento com 3 meninos, né? Cada um alugava um quarto. E porque eu tava ali pra estudar, então eu tava numa república. E então assim, meus horários eram meio desconexos. Só que eu acho que ele mandou mensagem, era um dia antes de um feriado. Não era não, era dia de trabalho mesmo. Então assim, a minha rotina era acordar, trabalhar, academia, trabalhar. Então era um pouco cansativo. E às vezes eu não tinha problema para dormir. E eu morava na beira da praia, então eu ia pra correr na orla. Na época eu era bem magrinho, gente. E aí calhou de ele me mandar mensagem. Eu vi a notificação, só que eu tinha um problema. As pessoas me mandavam mensagem e eu não conseguia não dar assunto. Não, porque assim, se eu queria desenvolver uma amizade, eu imaginava que eu tinha que desenvolver um assunto com a pessoa e ver se ia dar uma cola, né? Só que quando ele me mandou mensagem, eu tava caindo de sono. Então assim, eu não quis responder ele no dia, deixei lá a mensagem lá. O podcast só pra explicação sobre essa mensagem? Fala a verdade que eu não quis me responder. Não, é por causa disso mesmo, eu não quis responder. Tanto que depois, quando eu acordei, eu mandei mensagem pra ele, respondendo, dizendo que eu tinha dormido. Você acordou já no final da tarde, né? Você não me respondeu cedo. Então, porque eu fui trabalhar. E aí eu mandei mensagem pra ele no outro dia. Bem isso daí. Aí ele mandou mensagem pra mim no outro dia e a gente conversou um pouquinho e no dia seguinte a gente já se encontrou. E aí, nessa mensagem, Madreve me fez uma pergunta. Você lembra da pergunta até hoje? Não, eu lembro de alguma coisa de super-herói, mas eu não lembro. Mas é uma pergunta muito doida. Eu perguntei. Gente, essa pergunta tá no meu livro. A pergunta mais maluca que eu já vi na vida alguém perguntar quando tá conhecendo alguém. Eu nunca consegui imaginar que eu ia receber uma pergunta dessa algum dia. E se ele fosse namorar um super-herói, que super-herói namoraria? E por quê? E por quê? Se era... Aí eu dei 3 opções. Incrível Hulk, o Superman e o Homem-Aranha. E perguntei quem que ele escolheria pra namorar e por quê. Não me lembro a resposta, mas eu lembro que foi o Superman, porque eu lembro do Superman até hoje. Mas não me lembro qual foi a resposta, nem o porquê que eu falei, mas eu achei a pergunta mais louca que eu já vi na vida. Gente, eu queria sair do óbvio daquele aplicativo. Pra mim, a pessoa que tava me respondendo tava meio que baqueada, pra não dizer drogada. Não, tava não. Porque era uma pergunta muito maluca num aplicativo de relacionamento. Mas eu vou explicar pra vocês o porquê. É porque cada super-herói ali, vocês sabem que tem um biotipo.
Por exemplo, o Hulk ele é fortão, mas ele é super inteligente. O Superman, ele tem um corpo completamente... É fortão também. Não, mas o Hulk é fortão. É tipo... Não, o Hulk não é fortão. É tipo um bear, é um negócio gordão. horroroso. Entendeu? E aí o Superman, ele não, tem um corpo mais definido, mais coisa, né? E o Homem-Aranha, ele é novinho, magrinho, sabe? Totalmente definido. Não, mas ele é aqueles magrinhos, pequenininhos, sabe assim? Então, assim, era pra entender que tipo de pessoa que ele gostava, entendeu? Que ele tá ali naquele relacionamento, entendeu? Nada a ver a pergunta. Essa é que eu falo. Nada a ver, porque a minha resposta foi em cima do personagem e não em cima de corpo. Em cima da vida do personagem, do dia a dia do personagem, não teve nada a ver com corpo. E aí a gente vai lá e aí, tipo assim, o Hulk é inteligente, o Superman ele é todo bonzinho, né? O Homem-Aranha ele é quebrado, nunca tem dinheiro. Então, assim, tem essas coisas que a gente vai puxando ali, entendeu? São coisas que você não percebe, tá vendo? A gente vai lá, pesca, pesca. Nem você percebeu. Nada com isso. E a resposta não tem nada a ver com o que você imagina. Tá se achando o quê? Psicólogo agora? Não. Tá usando psicologia? Quem sabe eu não tenho uma veia pra fazer psicologia. Mas não é ainda, então esquece da pergunta muito louca. Mas isso aí, gente. Aí a gente acabou conversando e a gente conversou por quase um dia. Não, foi mais que um dia inteiro, né? Que você não mandou a foto. Mas... tá. E conversando com uma pessoa sem cabeça, a mula sem cabeça. A mula sem cabeça de 2 patas. E aí a gente marcando pra se encontrar, mas aí eu peguei e falei pra ele, não, eu quero ver uma foto de rosto primeiro. Vai que eu era muito feio, né? Vai que eu era muito feio. Aí eu lembro que a gente trocou o WhatsApp e foi no WhatsApp que eu vi a foto. Você não mandou foto lá? Que não lembro também não, esse detalhe eu não lembro. Não, você mandou uma foto lá no aplicativo. Aí ele mandou uma foto no aplicativo, eu vi a foto do aplicativo. E aí a gente marcou pra se encontrar. Aí a gente marcou pra se encontrar num lugar que... pra marcar pra se encontrar, ele virou pra mim e falou que ele não poderia ir naquele lugar porque eu queria ir numa cafeteria. Cara, não, peraí. Ele tava com o bolso furado. Uma cafeteria super cara de Macaé, que um pedaço de torta lá, na época, era R$24, cara. Tipo, o mais caro que eu já ia era 22, R$2 a mais. Mas eu tava ferrado, tinha acabado de me mudar pra Macaé, comecei a pagar aluguel de novo. Então, assim, eu tava com dinheiro pra fazer compra e viver o resto do mês. Acabou. Você tava ferrado, amor? E agora? Hoje eu tô um pouco menos. Hoje eu tô um pouco menos. Então foi isso, gente. Aí a gente se encontrou. E aí o cara vai e me pergunta se ele pode ir com o laptop, que ele tava trabalhando, e ele trabalhava home office. Aí eu fiquei, na hora eu fiquei pensando assim, não, tudo bem, né? É só o primeiro encontro. Mas o cara vai para um encontro trabalhando, poderia ter marcado um outro horário, né? Mas, tudo bem. Eu sou aberto a essas coisas, não ligo não. Eu ia até perguntar se não era porque você trabalhava, mas não era não. Aí, o que aconteceu? Chegou lá, deu problema lá que você não conseguiu se conectar. Não. Fala a verdade. O que você achou da primeira vez que você me viu? Marrento. Uma cara de marrento absurda. Achou que eu era marrento, gente, olha, um anjo como eu. Mas é marrento, não deixa de ser. Eu não me enganei, é extremamente marrentinho. Não sou marrento nada. Marrentinho, cheio de história. Cheio de história por lá. Cheio de história que... tão marrentinho que olha pra cara da pessoa pela primeira vez, a pessoa não fala um A, já fala assim, não gostei dessa pessoa. Não, esse é um dom que eu tenho, gente. E antes que vocês me taquem pedra, tem um amigo meu que ele me julgava. Pode tacar pedra. Porque ele chegava, na época da escola, sempre que queria entrar alguém novo no grupo, se eu olhasse pra pessoa e tivesse aquele sentimento 3 ruim... horas de história, gente, é pescador. Não. Aquele sentimento ruim, eu não consegui me dar bem com essa pessoa. E aí, o meu amigo, todo mundo brincava, e acontecia que a pessoa estava no grupo, fazia alguma merda, e aí depois ele saía, entendeu? E aí um amigo meu falou assim, isso é um dom que você tem, porque eu sempre julguei você por isso, mas todo mundo que você julga
Tá certo, e é pura verdade. Tanto que tem muitas pessoas aqui em Macaé, aqui em Portugal, que a gente não se aproxima porque eu, às vezes, puxo um pouquinho pra trás. Continuando. E aí foi isso, ele achou que eu era marrentinho, mas eu não sou marrentinho, eu só tenho sentimentos por algumas pessoas. Bastante. Então, mas aí eu trabalhava home office, podia ir para levar o notebook, cheguei lá, não é que eu não consegui me conectar, não, é porque a conversa estava boa mesmo. A gente começou a conversar, falando. Nossa, eu não tava conseguindo desconectar. Não, eu não conseguia me concentrar para trabalhar. Não, amor, teve problema na internet. Você até falou que ia entrar em contato e ia falar pra empresa que tava com problema na internet. Então, eu falei que eu ia falar isso pra ele e ele não precisava ficar dando... Então você mentiu pra mim, porque eu também fiquei sabendo disso até hoje. Não lembro disso não menti não. Não, você falou que não tava conseguindo usar aquela conexão lá pra poder trabalhar. Não lembro, sinceramente. Ah, não, foi porque a internet era da Claro. E a Claro no Cavaleiros é horrível. Aí depois que eu mudei pra Vivo. Foi isso mesmo. Eu Isso não mesmo, lembro, eu gente. sei que ela era coisas da internet. Não, era isso mesmo. E você não tava conseguindo trabalhar por causa da internet. Era isso mesmo. Aí, antes disso, quando eu falei pra vocês que ele falou que não tinha dinheiro, não queria ir lá, eu falei que tudo bem, que eu pagava, não tinha problema nenhum. Aí ficamos lá, de meio-dia até Nossa, não. Mãe, até fechar a lanchonete, Até a fechar. cafeteria, Fechava 19 horas. É. E ainda continuamos lá Aí- até mais de meia-noite. A gente saiu da cafeteria, fomos pra frente da cafeteria, no murinho lá e ficamos conversando, ó. E Parece aí, coisa de adolescente, mas sério, e aí deu... nenhum dos dois é. Desculpa, minha alma é. Tá bom, Alma. E aí deu Alma fome. de 70. Porque assim, Vitor, ele sente fome a cada Não, ninguém tem que saber disso no vídeo. O vídeo é como a gente se conheceu. 1h30. Aí deu fome nele e tinha uma esfirraria na frente. Aí ele foi pra gente ir na esfirraria. Aí a gente foi na esfirraria, isso tudo que ele pagando, tá? A gente me sentia um donzelo. Fomos na esfirraria, aí nós comemos lá uma ou duas esfirras, uma coisa assim, e continuamos conversando, gente, até... Aí quando deu meia-noite, por quase 1h da manhã, deu a hora de a gente ir embora, né? Porque... Porque senão a gente ia passar a madrugada toda lá, né? Isso aí. E aí a gente ainda falou ir embora porque é um local que a gente achava perigoso naquele momento, até mesmo que é lá na nossa cidade, é interior do Rio de Janeiro, mas a gente não pode dar tanto mole, né? Não é tão seguro assim também. Aí a gente resolveu ir embora e no dia seguinte você ia viajar. Não. Vamos contar a parte romântica da história? Você não lembra, né, gente? Eu lembro, eu tenho isso na memória até hoje. É o seguinte, na época eu não era assumido. A minha maior preocupação era a minha mãe saber por outra pessoa que eu estava com algum outro homem, né? Eu estava no processo de descoberta e por aí vai. E eu falei que só ia me abrir para minha mãe se eu achasse alguém que valesse a pena. E aí, eu conversando com o Vitor, falei que assim, Vitor, às vezes beijo não é uma coisa que se encaixa muito legal, né? Às vezes beijo de primeira não se encaixa, mas depois a gente consegue... E tá, mas eu não queria fazer nada na frente de ninguém. Então, assim, não rolou um beijo ali no centro e tal. E aí eu pedi pra ele me levar até em casa. Tipo, ele levar até em casa era 3 quadras pra frente. Mas eu tinha medo de ser assaltado nesse tempo, porque eu tava com meu notebook era meu instrumento de trabalho. E aí ele pediu pra ele me deixar em casa. E aí eu subi na moto dele. Acho que não tinha nem capacete, foi sem capacete mesmo. Subi lá e fomos para 3 quadras na minha casa. Quando chegou lá, a rua tava vazia. E aí a gente começou a conversar um pouquinho. Eu falei assim, Vitor, eu preciso entrar porque já tá tarde amanhã. Acho que amanhã eu ia pra Friburgo, né? Sim. Amanhã eu viajo cedo e tal, então eu tenho que levantar cedo. Acho que o ônibus era 8 horas. E aí eu preciso entrar. Aí, beleza, aí eu falei com ele, cara, a rua tá vazia, né? Tipo assim. Fingindo ser aquela pessoa, sabe? Não tava fingindo, era A verdade. gente falar logo, não, a rua tá vazia.
A rua tá Ah, vazia. foi assim mesmo. Aí ele olhou Jogando assim. indireto. Aí ele olhou assim e, tipo, então, a rua tá vazia. Aí, posso te beijar? Eu, pode. E aí me deu um beijo. E o beijo encaixou da primeira vez, gente. Foi tão legal, assim. Eu saí dali, depois que ele saiu de moto, eu entrei dentro do condomínio, assim, pisando em nuvens, assim, porque o papo com o Vitor era muito bom. E foi, sabe assim, aquele primeiro encontro perfeito? A gente conversou, não tinha pressão de nada, era só duas pessoas batendo papo, contando histórias da vida, sem julgamentos e tal. E aí foi isso, a gente se beijou ali naquele primeiro dia mesmo, primeiro encontro. Então, gente, essa foi a forma com que a gente se conheceu. A gente tem muita história para contar aqui. A gente tem muito vídeo para fazer ainda nesse bate-papo com vocês. E deixa aqui até nos comentários também se vocês querem saber de alguma coisa específica, que a gente faz um vídeo falando sobre algo que vocês querem saber nas nossas vidas. A gente não vai contar também totalmente a nossa vida, mas a gente vai fazer vídeo relaxando. A gente sempre filtra. Relaxando não, relatando. A gente sempre filtra, gente. Nunca não. Com certeza. A gente tá até querendo fazer um vídeo também contando o que trouxe a gente até aqui, como foi, nossas conversas para chegar até aqui, para imigrar e tudo mais. Mas nesse momento era para vocês saberem realmente como foi que a gente se conheceu. De uma maneira muito diferente, num aplicativo que não tem nada a ver para relacionamento, mas tava os dois ali querendo relacionamento num aplicativo errado. Por aí. E aí aconteceu. Então, quer falar mais alguma coisa, amor? Aqui você foi morar na minha casa uma semana depois? Não, aí a gente tá falando do que a gente se conheceu. O resto é pra outros vídeos. Vamos fazer o seguinte, se vocês quiserem continuação desse vídeo, comenta aqui que a gente continua, tá? A gente contando o resto da nossa história. Mas por hoje é isso, gente. É só um bate-papo mesmo, uma coisa mais leve. Até porque se eu fosse gravar a rotina, você não ia trabalhar no computador o dia inteiro. Então é isso. Pro domingo, aí tem um vídeo com um vlogzinho. Sábado a gente sai, vai na casa de alguém, eu faço um bolinho, é sempre assim, né? Sábado eu tô querendo em outro lugar. Aonde? Mas aí ninguém precisa saber agora, vai saber no vídeo depois. Tá bom. Falando nisso, gente, comentem aqui o que vocês estão achando do nosso vídeo, se tá melhor, se eu tô demorando muito na edição das receitas, se precisa melhorar em alguma coisa. Que assim. receita, amor? Quando eu tô gravando alguma coisa... Na edição do vídeo, né? Na edição, receita. não, mas tá passando receita? Não, na parte que eu tô fazendo comida, entendeu? Eu preciso desse feedback de você, gente, porque assim, eu tento melhorar na edição a cada dia, mas o meu único feedback é o Vitor, entende? Então assim, eu preciso que vocês... E as visualizações. Chega, né, gente? Chega. E as visualizações, então eu preciso que vocês me falem pra mim o que vocês estão achando. Chega que o vídeo não é meia hora só pedindo informação pra... Gente, a audiência é deles, precisamos do retorno deles, é pesquisa de opinião. Sim, mas é meia hora falando só uma coisa. E você reclama que eu não passo pra ninguém comentar, estou pedindo pra todo mundo comentar, entendeu? Agora, no final do vídeo, agora tem muita gente que nem assistiu até aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E é isso, né? Sim. Beijo grande pra vocês e até o próximo. Um beijinho pra acabar, dá.